Salve, salve, terceirão CCM! Aquele bom dia especial para você que escolheu estar aqui. Está mostrando uma atitude de inteligência. Primeiro, em escolher o colégio. Segundo, que nesse momento de dificuldade para todo mundo, está na opção, escolheu a opção de estar aqui, assistindo a nossa aula, nesse momento. Porque, não sei se você sabe, né? Vamos filosofar um pouquinho. Em latim, intelligere significa inter, é entre, e legere são escolhas. Então, inteligência é quando você tem que fazer escolhas entre várias opções. E nesse momento eu provavelmente elencaria algumas escolhas que você poderia ter feito. Um exemplo, estar dormindo. Outro exemplo, estar jogando videogame, sei lá. Outro, estar no seu WhatsApp conversando com alguém de uma maneira extremamente de passatempo. Mas não, você está mostrando um ato de inteligência, porque você está escolhendo dentre as opções que lhe são oferecidas, a melhor. Eu tenho certeza disso, que é a melhor todos os dias. A cada aula que o professor prepara, a cada momento que o professor está aqui concentrado em te passar o conteúdo, é para que você tenha a melhor opção de escolha naquele dia, naquele momento. Tá? E o Colégio CCM está fazendo jus a esse fato, porque ele está te deixando, né? Está te dando uma opção de escolha inteligente. Ele está te oferecendo uma organização de estudos inteligente. Está fazendo com que você acorde cedo, faça a aula naquele tempo, né, pré-determinado. Porque talvez você poderia escolher fazer essa aula em um outro momento, mas isso poderia te causar transtornos, porque dentre as opções que você tem, talvez você escolheria outras. Então, pense nisso. Você promoveu um ato de inteligência, estando aqui, nesse momento, assim como todos os dias, estudando, tendo, nesse momento, uma atitude positiva. Tá? Isso tem que fazer você ficar orgulhoso, orgulhosa, tá? Porque é provável que você está à frente de muitas outras pessoas. Porque a gente, infelizmente, tem que entrar nesse mérito, galera. A gente tem que entrar no mérito da escolha. A gente tem que entrar no mérito das questões de concorrência, tá? Porque, infelizmente, é assim que vai acontecer. Logo, logo vão aparecer os vestibulares e eles vão fazer perguntas sobre vírus para você. E eles vão fazer perguntas sobre vírus que talvez causam doenças, como, por exemplo, HIV, HPV, herpes, que são as doenças que a gente vai conversar nessa primeira aula de hoje. Na segunda aula vão vir outras doenças, tá? E assim você estará preparado para responder a possível pergunta. Tranquilo? Vamos começar então? Aula de hoje, viroses. Tá? Gostaria de deixá-los amparados nesse ponto. Nós estamos na frente 4, né? Hoje é terça-feira. Livro 2, módulo 4, página 134. É onde então nós vamos ver na sequência HIV, o HPV e o herpes genital. Exatamente como está no seu material. Tá? Então eu elenquei ali essas três viroses, exatamente como você vai encontrar no seu material, assim como as outras viroses. Tá? Então, nosso material é a referência para montarmos aqui os slides. Beleza? Vamos começar, então, com a virose chamada de doenças virais, né? As viroses, doenças virais, conhecida como HIV. Bom, HIV é o vírus, e esse vírus vai causar a doença conhecida como AIDS. A AIDS, famosa AIDS, né? Aquela os principais comentários são: não tem cura. E realmente, não tem cura mesmo. A gente vai ver ao longo dessa aula. Existe tratamento. Para algumas pessoas, o tratamento pode levar à cura. Olha que legal. Pode, mas não é uma certeza. Bom, o HIV, para começo de conversa, é um retrovírus. Coisa que a gente já comentou um pouco na última aula, ou na primeira aula de vírus, né? Porque o que caracteriza um retrovírus? Bom, primeiro é o fato dele ter RNA. Esse é o primeiro fato.
Mas não basta ter RNA. Ele tem que ter RNA mais uma enzima especial chamada de transcriptase reversa. Então vamos ler esse quadrinho juntos. Para ser considerado retrovírus, não basta possuir RNA. É necessária a presença da transcriptase reversa. Isso faz do vírus se classificar como um retrovírus. O que nós vamos estudar como retrovírus é o HIV, somente ele, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Esse vírus é envelopado, você já sabe a questão do envelope, que é uma estrutura lipoproteica, né, que está do lado de fora do capsídeo, que está então aqui formado por proteínas, e esse capsídeo contém uma estrutura de material genético que são 2 RNAs. Juntamente a esses RNAs, a gente encontra então a transcriptase reversa. Então essa é a arquitetura básica do nosso HIV. Possui a enzima, tá? Então o HIV é um retrovírus que tem a capacidade de produzir DNA a partir do RNA. Essa é uma capacidade fundamental que o HIV tem. A gente vai entrar nos melindres dessa história, tá? A gente vai começar a falar sobre o HIV, vou mostrar mais uma imagem para descrever um pouco mais a estrutura. Então olha só, aqui está o envelope viral, aquele que é formado por uma lipoproteína. E a gente vai ver um pouco mais de detalhe de onde saiu essa lipoproteína, tá? Deixei esse segredinho para hoje. Aqui em verdinho tem os capsídeos, né? O capsídeo, melhor dizendo, desculpe, que é formado por essas bolinhas conhecidas como capsômeros, né? Então, cada bolinha dessa é um capsômero que em conjunto forma o capsídeo, ou capsídeo, tá bom? Aqui são os 2 RNAs. E aqui estão as 2 transcriptases reversas. Detalhe, tem mais do que isso, tá? Tem uma proteínazinha aqui chamada de integrase, tá? E tem uma outra que nós podemos então denominá-la como protease. Ao longo da aula a gente vai comentando, tá? Aqui nesse envelope existe a glicoproteína de reconhecimento. E aí que eu preciso que você preste atenção. Essa espícula de reconhecimento ela é específica para uma série de células conhecidas como linfócitos. Só que o HIV ele é tão específico que ele ataca um tipo específico de linfócito, que é o linfócito TCD4. Legal? Então isso nos dá uma especificidade. Esse vírion, lembra por que é vírion? Porque a estrutura está fora do organismo. Para ele virar um vírus, ele tem que entrar no organismo. Bom, vamos lá. A AIDS é a doença causada pelo HIV. A AIDS, né, no caso, a sigla AIDS, significa em português Síndrome da Imunodeficiência Humana. Assim como o vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Então a gente pode ver que as 2 siglas, tanto AIDS quanto HIV, elas apresentam algo em comum, que é o fator de imunodeficiência. E é onde a gente precisa se concentrar, né? Mas o que leva a essa imunodeficiência? É uma resposta que a gente precisa obter ao longo dessa aula. Legal? Forma de transmissão. Bom, como a gente falou, né, no comecinho, a forma de transmissão se dá por sexo, doença sexualmente transmissível. Mas não somente, porque existe o envolvimento de sangue, envolvimento de esperma, secreções vaginais, o leite materno, tá? Ou de mãe para filho, através da placenta. Isso também pode acontecer, tá? Bom, sintomas clássicos. Em primeiro momento, febre, calafrios, dores musculares, aparecimentos de ínguas, né? O inchaço dos linfonodos de pescoço, náusea e vômito. Ou seja, são sintomas que aparentemente normais para outros tipos de doenças, concorda? E aí que dificulta um pouquinho o princípio pré-diagnóstico, né? Então, a pessoa que está com febre, calafrio, dores musculares, a tendência é que ela não vai procurar o médico com a preocupação de estar com AIDS, né? Não aidética, cuidado, hein? Com AIDS ou com HIV positivo. Mas sim com outros fatores, tá? E aí que vem a surpresa, né? Ao longo do tempo, essa doença vai se agravando. Tratamento, não há cura. O tratamento consiste em utilização de medicamentos que inibem a reprodução viral e aumentam, dessa maneira, a sobrevida do doente.
do paciente. Então, não há cura, não tem vacina. Até existem vacinas, porém elas não são eficazes porque o vírus tem uma altíssima taxa de mutação. Então você vai talvez ler ou ouvir algo do tipo, tem uma vacina para AIDS, assim, 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 mas essa vacina ela não é genérica, porque os vírus eles acabam tendo uma mutação muito frequente. Então a vacina acaba não acompanhando a evolução viral. Então a vacina vai sempre ficando defasada e acaba ficando inviável, né? Até a pesquisa sobre vacinas acontecer de uma maneira tão mais persistente, tá? Profilaxia, aí que vem o fato, né? Educação sexual, uso de preservativos nas relações sexuais, controle dos bancos de sangue, utilizar somente seringas descartáveis e não as compartilhar, esterilização de instrumentos cirúrgicos odontológicos e evitar a amamentação quando as mães são soropositivas. São algumas das descrições como profilaxia, medidas para evitar a contaminação, tá? Mas, sobretudo, gente, está no fator relação sexual. Porque na relação sexual existe tanto a troca de fluidos, que são fluidos de origem sanguínea, como até a relação sangue, né? Que pode ocasionar algum tipo de lesão genital e levar, então, a esse contato sanguíneo. E isso vai ser um agente de contaminação. Bom, continuando, a síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS, tá? Ela tem então o HIV que vai atacar as células chamadas de linfócitos, especificamente o linfócito CD4. O CD4 é uma linhagem de linfócitos que a gente vai conhecer melhor. Os linfócitos CD4 são responsáveis por alertar o organismo quanto à invasão de antígenos. Assim como avisar que está tendo um vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, ou um vírus como o corona, por exemplo. Então, a linha de frente de combate inicial vai ser, no caso, o linfócito CD4. Com a morte do linfócito CD4, o sistema imune se torna deficiente e começa então a surgir doenças oportunistas. É aí que enquadra o contexto aidético. O aidético em si, ele estará com problemas no sistema imunológico, mas ele não vai morrer com o vírus em si, ele vai morrer com as doenças oportunistas, que podem ser tuberculose, candidíase, câncer, pneumonia. Então, assim, vamos ler esse quadrinho rapidinho, assim, a maioria das pessoas que adquirem o vírus HIV não morrem de AIDS, mas sim de doenças oportunistas que aproveitam a deficiência do sistema imune para se manifestar. Por isso, então, o linfócito CD4 leva a uma imunodeficiência humana. Tudo bem? Beleza. Vamos conhecer um pouco mais. Ao entrar no organismo, o HIV pode permanecer latente, escondidinho, no cromossomo do linfócito CD4. Estranho, né? Então, ele insere o seu material genético e fica lá, escondido. E dessa maneira não é detectado pelo sistema imune. Então, o vírus, no primeiro combate imunológico, ele não vai ser reconhecido. Então, o vírus pode permanecer inativo por até 10 anos, né? Ou, nesse caso aí, uma data, né? Vários anos no organismo e o paciente, nesse período, não manifestar nenhum sintoma. É muito estranho isso, né? Porque a pessoa ela tem o HIV dentro do seu organismo, então ele está com uma HIV positivo. Os exames não detectam, na maioria das vezes, e ele também não manifesta sintomas. Mas ele está lá. Por motivo ainda inexplicável, o vírus torna-se ativo e inicia a reprodução via ciclo lítico. E a partir desse paciente começa a desenvolver os sintomas da doença. Você lembra do ciclo lítico, sim? Que vai promover a multiplicação viral dentro da célula e vai promover então o rompimento, a lise e liberação de vírus. Só que aí o sistema imunológico ele não está preparado para aquela descarga extremamente grande de vírus de uma vez só. E aí então acaba tendo problemas. E aí então, nesse caso, né, a pessoa vai manifestar os sintomas, que é aqueles que a gente falou no comecinho da explicação, tá? Bom, uma pergunta muito importante que a gente vai respondendo.
HIV positivo ou soro positivo é aidético? A resposta, a princípio, é não. Tudo bem? A princípio é não. Vamos ver o porquê? Vamos lá. São chamados de aidéticos aqueles pacientes que já apresentam sintomas da AIDS. Febre, calafrios, dor, nananã. E também as doenças oportunistas. Mas por que ele é aidético, então? Porque, nesse caso, a quantidade de linfócitos que estão estourando, que estão sendo perdidas, está sendo comprometedora quanto ao sistema imunológico. Então, a partir do momento que o vírus começa a manifestar e os linfócitos começam a ser eliminados, serem destruídos pelo ciclo lítico, a quantidade de linfócitos, então, diminui demais. E é nesse momento que os sintomas aparecem, as doenças oportunistas aparecem. E aí, então, essa pessoa estará num quadro aidético. Ela já era HIV positiva, ela já era potencial transmissora do vírus, mas ela não estava manifestando o sintoma. Tudo bem? Bom, como que é especificamente o ciclo da AIDS, o ciclo HIV? Vamos conhecer? Vamos lá então. Aí passou. No primeiro momento, o vírus que está aqui, o HIV, olha só toda a sua arquitetura, a proteína de contato, o capsídeo, as transcriptases reversas, os RNAs, protease e integrase, que são então as enzimas específicas. O primeiro passo, o vírus entrou no organismo, ele entrou inteiro, com envelope e tudo. E aí então ele vai reconhecer esse linfócito TCD4. Esse reconhecimento é dado pelas espículas específicas. Bom, essa espícula, também conhecida como CD4, conecta-se ao receptor CD4 do linfócito e aí então o HIV penetra nessa célula. Ao entrar na célula, ele libera todo o seu conteúdo. Então ele libera o DNA, ele libera a transcriptase reversa e o RNA viral. Em um primeiro instante, olha só que legal, entre aspas, esse fato, Em um primeiro instante, olha só, esse RNA viral vai, a partir da transcriptase reversa, dar suporte para que ocorra uma construção de um DNA viral. Professor, como assim? O RNA vai se transformar em DNA? Quase isso. O RNA ele vai ser a base para a construção de uma fita de DNA que vai então construir a outra fita do DNA, promovendo a formação de um DNA fita dupla aqui dentro. Tudo bem? E esse RNA vai ser copiado vezes. E assim como, nesse caso, olha só, o DNA agora ele vai para dentro do núcleo celular do linfócito, implanta-se esse DNA no DNA da célula e esse DNA viral começa a ser transcrito, ou seja, vamos formar vários outros RNAs. RNA, aos montes. E esses RNAs que estão sendo transcritos, eles serão futuramente traduzidos. E a tradução vai levar então à formação de proteínas, que por intermédio das proteases começam a ser moldadas. E essas proteínas que estão sendo moldadas são os capsômeros, que se juntando vão agora formar um capsídeo. Só que veja que interessante. Essas proteínas elas são diversificadas. Além de serem proteínas do capsômero, do capsídeo, elas também são proteínas do tipo transcriptase reversa, são do tipo proteases e são do tipo integrases, que eu acabei não comentando aqui. Essa integrase faz o DNA se integrar no DNA da célula. A protease faz a modelagem dessas proteínas para que elas fiquem diversificadas. E assim sendo, o vírus vai ser montado. Ao se montar, ele vai sair da célula. E olha que interessante. Ao sair da célula, esse vírus pega um pedaço do envelope viral. Ou seja, um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira. E aí, então, ele se torna um vírus envelopado. Entendeu o que é um envelope?
Envelope viral é um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira. Os vírus vão saindo, tá? E eu digo, são muitos vírus que saem, até que essa célula, ela explode. E então ela perde a sua existência, tá? Mas a partir dela, muitos vírus saíram. E esses vírus que estão saindo vão entrar em outros e outros linfócitos. Muito bem, então, como a gente já conhece como que o vírus ataca a célula, como é que ele manifesta internamente na célula, tá? Do linfócito, vamos ver um pouquinho melhor. O que o linfócito tem de importante para o organismo? Bom, como a gente já conversou, o linfócito CD4, né? O linfócito T CD4, ele é uma das primeiras linhas de frente. Ele vai avisar as outras células para que então comece a atacar. E aí que está o fato. Ó. O linfócito CD4 ele induz o linfócito B a transformar-se em plasmócito. E aí o plasmócito produz anticorpos. E aí que vem o problema imunodeficiente, né? Porque se o linfócito CD4 estiver doente, estiver em baixa quantidade, o linfócito B não vai saber quando ele precisa virar plasmócito. E se não tiver plasmócito, não tem anticorpos. Imunodeficiência, falta de anticorpos. E aí então as doenças oportunistas se instalam. Beleza? Bom, entendermos um pouco melhor o cenário de uma pessoa, né, com a AIDS, a gente tem aqui esse gráfico, olha só, que aqui o número de linfócitos CD4 no sangue, número de vírus, né, também no sangue, tá bom? Em milímetros cúbicos, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa linha em cinza é a quantidade de HIV e essa linha em vermelho, alaranjada aqui, é a quantidade de CD4. Quantidade de CD4, tá? Então veja que na primeira fase, a fase aguda, a quantidade de vírus sobe rapidamente e do sangue, a manifestação do vírus no sangue desce rapidamente. Então o vírus ele está no sangue e depois ele desaparece do sangue. Mas como assim, professor? Por que ele desapareceu? Porque ele entrou nos linfócitos, no CD4. E estando no linfócito, olha só, ele está escondido do sangue, tá? Então é a fase aguda. Tem aquele pico, mas depois os vírus entram nos linfócitos. E aí é onde eles começam a agir, ou não. Eles podem ficar um tempão latente ou se manifestar rapidamente. Bom, o fato é que a partir do momento em que esse vírus começar a se manifestar, o número de linfócitos começa a cair. Em consequência, o número de linfócitos, o número de vírus, vai subindo. Então, os linfócitos começam a ficar doentes, por quê? Porque os vírus estão saindo e porque eles estão se multiplicando. E esse número de linfócitos caindo que é o grande problema, tá? Por quê? Porque aí a pessoa começa a entrar num quadro aidético. Então, o sistema imunológico da pessoa começa a entrar em defasagem, porque os linfócitos não conseguem avisar o linfócito B para se transformar em plasmócito e aí logo não tem anticorpos. E olha os vírus subindo. Conforme os vírus vão subindo, novos linfócitos vão sendo atacados. Quando chega mais ou menos nesse estágio aqui, ó, de cerca de 200 linfócitos CD4 por milímetro cúbico, é aqui que a pessoa se enquadra como aidética, tá? Mas nesse instante, as doenças oportunistas podem se instalar de uma forma extremamente agressiva. Aí então vira a fase sintomática, que é onde a pessoa se enquadra como aidética, tá? Bom, do começo até o fim, gente, pode acontecer a transmissão do vírus, né? Porque ele está no sangue em grande quantidade, em pequena quantidade, mas ele está no sangue, tá? Então, em qualquer uma dessas fases, ele é HIV positivo, passivo de transmissão. Tudo bem? Bom, existem alguns remédios que combatem o HIV, mas cuidado, isso não é cura, tá? Isso é uma medida paliativa, é para aumentar a sobrevida da pessoa. E eles se chamam genericamente como coquetéis. O coquetel mais comum, ou mais, digamos, popular é esse aqui, o AZT, o Zidovudine. Tem uma série de outros aqui. E na atualidade, eu tenho um desafio para você. Na atualidade, tem um remédio chamado de Truvada. Eu preciso muito que você pesquise sobre esse medicamento, tá? Faça o exercício aí, por favor.
pesquisa o medicamento Truvada. Não tenho muito tempo para falar para vocês. Portanto, vamos passar para o próximo vírus. HPV é o vírus do papiloma humano. Ele também leva a doença chamada de condiloma acuminado, crista de galo, vocês vão entender por quê, e verruga genital. O HPV, o vírus. Transmissão sexual é a mais comum. Sintomas: lesões precursoras de câncer do colo do útero, aparecimento de verrugas, pele e também nos órgãos genitais. Tem algumas pessoas que têm várias verruguinhas na pele. Muitas dessas verruguinhas podem ser de origem viral. E qual que é o vírus que mais promove esse tipo de verruguinha? O HPV, que está presente na pele. Estranho isso, né? E é um vírus meio que comum, tá? No nosso dia a dia. Bom, o HPV pode permanecer durante anos em estado de latência no organismo, sem suas manifestações, pode ocorrer ou reaparecer em qualquer momento da vida, sem motivo aparente. Mas a baixa imunidade, às vezes, é o precursor principal. Retirada das lesões através de procedimentos cirúrgicos. Uso de preservativo, né? E, nesse caso aqui, realizar exames periódicos, que é o chamado Papa Nicolau, principalmente nas mulheres, né? Para então entender ou visualizar, verificar se o vírus está ali no organismo, tá? E também verificar a presença de lesões. Lesões como esta, verrugas genitais, louco isso, né? Aqui é uma vagina, onde tem as várias verrugas provocadas pelo HPV. Aqui na glande, né? Também tem. E aqui é o colo do útero. E nesse colo do útero tem aqui as lesões provocadas pelo HPV. HPV 16 e HPV 18 estão associados a 70% dos casos de câncer do colo do útero. Tudo bem? Bom, existe uma vacina para o HPV e essa vacina é aplicada nas meninas em especial a partir dos 9 anos de idade. Ela é fracionada, né? E nesse caso ela é fracionada para que aumente o potencial imunológico, tá? Então existe vacina. Existe uma campanha muito importante da vacinação contra o HPV, principalmente nas meninas, que vão entrando em idade fértil. Mas os meninos também entraram, né, na rota, né? Está entrando, nesse caso, na rota de vacinação. Herpes genital, provocado pelo herpes simples do tipo 2, o HSV2, tá? Ele tem também uma relação, né, com contato sexual. A forma de feridas na base do pênis, na região externa da vagina, é o sintoma clássico. Os ferimentos liberam um líquido viscoso, né, que contém muitos vírus. O estágio mais avançado, né, no estágio mais avançado, o uso de camisinha é pouco eficiente. Os principais sintomas são dor, coceira, ardor e dificuldade ao urinar. A utilização de pomada inibe a reprodução viral. E aí tem uma pomadinha chamada de aciclovir, né, que é usado, né, tem uma modalidade genital e também tem a labial. Mas a gente está falando mais da sexualmente transmissível, né? Abstinência sexual quando estiver com a lesão. Essa é a principal medida profilática. Lesões são aparentes, né? Dá para ver nitidamente. Tá? Elas são muito parecidas com as lesões labiais. Tá? Beleza, gente? Então essas foram as doenças mais importantes dentro da relação sexual em especial. Façam os 2 exercícios aí para que esse assunto seja melhor assimilado. Aquele abraço